Então, para Santo Anselmo, isto é uma prova no sentido estrito de prova, ou seja, uma evidenciação indireta. Uma vez dada a prova, o que não era evidente tornou-se evidente. Não é isso? E você percebe que o juízo, no fundo, era tautológico. E que você estava dizendo uma coisa tão óbvia como A igual a A. E ele faz toda esta prova, tá certo? Seguro de que ele está trabalhando no plano das evidências. Kant coloca esta evidência entre parênteses, como se a evidência não fosse evidência e fosse somente uma articulação lógica, somente uma prova. Ora, uma prova, ela pode ser válida mesmo que a sua premissa não seja evidente e mesmo que a sua premissa seja falsa, porque a prova é somente uma estrutura formal. Ou seja, Kant pega esta prova de Santo Anselmo e a trata como se fosse apenas uma estrutura formal. Agora, pergunto eu, aquilo que é auto-evidente, se considerado apenas como estrutura formal, será outra coisa completamente diferente. E não uma auto-evidência. Ou seja, o que o Kant faz é dizer o seguinte: se não considerarmos essa auto-evidência como auto-evidente, ela será somente uma prova, e daí ela será somente hipotética. Só tem um problema. Por que considerá-la assim? Por que você faz isso? É só porque você quis. Agora, vejamos se isto pode ser somente uma prova ou se é uma auto-evidência. Então temos o critério da contraditória unívoca. Se não fosse auto-evidente, poderia ter uma contraditória unívoca. Então, vamos dizer, a negação do infinito não é a negação de Deus, de teológico, nada disso, é a negação do infinito. A negação metafísica, não religiosa, é a característica de todo o pensamento moderno. Por incrível que pareça, essa negação do infinito surge precisamente no instante em que, na física e na astronomia, se passava da concepção de um espaço fechado para um espaço quantitativamente infinito. É como se a descoberta do infinito quantitativo tivesse estupidificado as pessoas e fechado para a ideia de infinito metafísico. E isso seria a base última de todo esse negócio da paralaxe. É um trauma causado pela descoberta do infinito quantitativo, né, que cega os camaradas para o infinito metafísico. Então, você só concebe agora aquilo que não tem limite quantitativo, como a série dos números, por exemplo. Eu digo, ora, por exemplo, a série dos números, ela é infinita, entre aspas, ela é indefinida, no sentido linear. Porque ela não é, por exemplo, a série das laranjas, não tem nenhuma laranja na série dos números. Não tem nenhum elefante, não tem nenhuma pulga. A série dos números é somente a série dos números, então ela está limitadíssima, porque ela é só uma espécie de coisas. E ela é infinita nesse sentido, infinitum secundum quid, infinito segundo certo aspecto. Então não é um infinito verdadeiro. Ora, o infinito verdadeiro parece impossível de conceber para certas pessoas. Por quê? Porque ele só pode ser concebido negativamente. Quando nós vamos concebê-lo negativamente, tá certo? Ou pode ser concebido também hiperbolicamente por imagens poéticas, né? As duas teologias apofática e catafática. É a teologia que vai pela negação e a que vai pela hipérbole, tá certo? Então, infinito só pode ser concebido assim. Na hora que você faz um pequenino esforço para você meditar essa noção de infinito, você entende automaticamente, mas na mesma hora, tá certo? Que, por exemplo, a filosofia de Hegel não vale nada. Ela inteira não vale nada, porque não tem infinito ali, porra. O espírito, o Deus dele, é somente o Deus histórico que se aparece na história. Enfim, é um Deus do tamanho de Hegel. O infinito dele é ele mesmo. Entendi, mas o sujeito é um caipira. Cosmicamente falando, ele é um caipira. Ele está num mundinho desse tamanho, ele pensa que aquilo é tudo. Isto, para a pessoa, vamos dizer, formada na cultura moderna, é tão traumático que eles não podem parar para pensar.
Por exemplo, a existência do infinito, a simples existência do infinito, coloca nas ações, na concepção das ações humanas, um tal coeficiente de imprevisibilidade, né, que convida você à modéstia. Você não sabe o resultado de nada do que você vai fazer, né? Nem numa escala pequena. É tudo probabilístico. E quanto maior a escala, mais, como é que se diz, aleatória a probabilidade.